A linha do tempo hoje, aqui na Band, nós vamos homenagear os pais, tá bom, que foi na semana passada, mas aconteceu essa gravação em agosto de 1997. Então nós ainda estamos no mês de agosto e eu quero chamar a atenção do telespectador. Eu ainda tenho a mesma blusa que eu apresentei o programa nesse ano, pode? Infelizmente, nessa gravação de 1997, 3 dos pais que compartilharam esse programa, infelizmente não estão mais conosco. Eu cheguei em Maringá em 1955. Meu pai era polícia e eu fui ser polícia também. Eu vim para Maringá trazido por Deus, pelo destino. O doutor Paulo Vieira de Camargo, um grande advogado, ele foi no começo de 2008. Mas nesse programa de 1997, eles estavam vivos, estavam felizes, saudáveis e receberam uma homenagem no Dia dos Pais em vida. Paulo Vieira de Camargo, advogado, delegado de polícia, já foi presidente da Câmara, teve um passado belíssimo de glória, de trabalho, sacrifício e deu o exemplo ao seu filho Marcos. E tal pai, tal filho. A nossa família sempre teve tendência assim de os filhos quererem imitar o pai. No meu caso, por exemplo... Você já imitou seu pai? Meu pai era polícia e eu fui ser polícia também. Não, mas na época que a polícia não estava reivindicando nada, tudo isso. E também não perseguiram ninguém, nem nada. A polícia, que para mim a polícia sempre foi boa, porque eu fiz carreira nela também. Polícia civil, é? Polícia civil. Mas meu pai era polícia militar. Como eu não pude ser da polícia militar, eu fui ser polícia civil. Tenho outros 3 irmãos que foram polícia militar. Alguns já falecidos, tem um que é capitão aposentado da polícia militar, mora aqui em Maringá. E meu pai é falecido há 50 anos. Mas depois eu fui ser serventuário da Justiça e meus filhos foram, alguns, o Marcos inclusive... Quantos filhos o senhor teve? Trabalhei 7 filhos. O senhor teve não, a sua senhora, como é que ela chama? Ana Maria Machado de Camargo. Grande Ana Maria. Tivemos 7 filhos. 7 filhos. E ela é uma mãe muito carinhosa, muito cuidadosa e com muito carinho ajudou a criar essa filharada toda. Quantos advogados teve? Dos advogados tem um faleceu, que era advogado já também, que era o Francisco Carlos. E dos vivos, tem meia dúzia, 5 são advogados. Marcos, que número é? O quinto. Ele é o quinto. Só não é advogado Moisés, que é conhecido em Maringá, Moisés é corretor. Mas os outros todos, desde a filha, que é a mais velha, os outros filhos todos são advogados. Onde é seu escritório? Meu escritório é na Gilberto de Carvalho, o edifício Atalaia. Conhecidíssimo. Em frente à rodoviária, 3º andar, 305. Fazendo expediente normal lá, pode me procurar quando quiser. Clínica Geral. E o Marcos está junto? Eu estou junto. Junto com o pai. E aí meus filhos, a filha trabalhou no cartório comigo, o filho mais velho também, o Marcos. O senhor era serventuário dentro do... Aqui em Maringá, 25 anos no cartório. Mas dentro do fórum? Do fórum de Maringá. O criminal quem está hoje? E agora são 4 varas criminais, naquele tempo era uma só. Um está o Furlan? Não, Furlan não, o Furlan é civil. É civil? Civil. E quem hoje está na criminal? Na criminal, eu não sei o nome do rapaz da primeira vara, que era o meu cartório, não me lembro o nome dele. É Marcos também? Marcos também. Marcos. E depois tem a 2ª vara, que é o da Lazen, e a 3ª vara, que é o... Antes era centralizado numa só. Juiz da 2ª vara. Juiz da Lazen. Antes era só uma... Só um. E o senhor era dessa época, 25 anos dentro do fórum. Dentro do fórum. Mas muitos juízes com os quais eu trabalhei já são, os que não estão falecidos são desembargadores. Fiz direito com os filhos que me acompanharam. Depois eu fiz concurso para delegado de polícia e tenho 2 filhos que fizeram concurso para delegado de polícia também. Pai e filho. Acompanharam como advogado, depois como delegado. Esse que está em Cuiabá é delegado de polícia lá, o amigo, e o Paulo Júnior, que é delegado de polícia aqui no Paraná. Também não é mais delegado, mas está vindo para advogar comigo aqui em Maringá também agora. Então são os filhos que me acompanharam. Eu
Na verdade, eu nunca também estimulei, como disse o Dr. Vazia, ele não estimulou os filhos, deixou que escolhesse, eu também deixei. Eles não quiseram ser cartorário. Podiam ter me acompanhado lá, um deles está trabalhando no fórum, não quis. Preferiram estudar direito. Agora, doutor, escolheram. Bonito foi o teu exemplo, que quando os filhos estavam entrando na faculdade, você também foi junto. Junto. Então, de uma época determinada da sua vida, o pai também imitou os filhos. Também. Não então, foi só... De lá para cá, foi daqui para lá também. Exatamente. É verdade. Agora, nós estamos falando sobre pais, né? O pai tem uma grande responsabilidade. Os pais. O pai e a mãe tem a contribuição que ela dá na criação dos filhos. E o pai no exemplo de trabalho. Concordo. Porque se o pai dá mau exemplo, não pode exigir nada dos filhos. Então o pai tem que ser honesto, trabalhador, lutador, cavador, porque todo o nosso trabalho, durante toda a nossa vida, é endereçado para a família. Porque o homem sempre trabalha tendo como alvo a construção do seu lar. E todos sabemos que a família é a primeira instituição divina neste mundo. E eu, em 71, eu fui trabalhar com ele quando eu completei meus 16 anos. E de lá para cá, sempre trabalhei com ele. Teve alguns intervalos aí, mas depois estamos trabalhando junto até hoje. E ser pai e amigo não é bom? Melhor que tudo. Tudo? Melhor que tudo. A confiança que eu tenho, o respeito automático que sempre tive, né, e procuro ter, mas a amizade que eu sinto, a confiança no trabalho, para mim é muito grande. Fui vereador 2 vezes aqui, até eu ia falar sobre o filho que também me acompanhou. Então eu fui vereador 2 vezes e um filho meu me substituiu na Câmara por 2 mandatos também. Eu fiquei 8 anos na Câmara e ele ficou 9 anos e meio. Ele ficou 9 anos e meio porque um dos mandatos dele foi aumentado para 6 e ele entrou como suplente do falecido vereador Nelson Abrão. Ele era primeiro suplente, o Nelson Abrão faleceu em setembro não me lembro mais agora, e ele terminou completando o mandato do Abrão, que depois foi prorrogado por mais 2. Então ele ficou, nesse período de 8 anos que eu fiquei na Câmara, eu presidi a Câmara por 5 anos. Fui presidente da Câmara 5 anos. Presidi no tempo do prefeito Luiz de Carvalho e no tempo do Adriano Valente. Que maravilha, doutor. Então, no Parque Mingá, que foi inaugurado, e o Parque Exposição, foi da sua gestão. Quando nós éramos presidente da Câmara. Junto com o Adriano Valente. O Adriano Valente e o Luiz de Carvalho. O Júnior foi vereador a primeira vez por 4 anos. E depois, no segundo mandato dele, ele não se reelegeu, ficou sendo o primeiro suplente. Aí o Nelson Abrão, que era vereador, infelizmente veio a falecer, e ele assumiu a Câmara no lugar dele. Não, é completo, você é um homem completo, você seguiu todos os segmentos, né? Porque um bom advogado sabe como é a cabeça de um delegado, ou não? Sabe. Não é verdade? E o delegado sabe como é a cabeça do advogado. Advogado. Então você está bem posicionado. Mas o nosso escritório advoga assim no ramo do civil, das suas diversas facetas, e no crime. Nós já fizemos júri em Mato Grosso, fizemos júri em Curitiba, fizemos júri em Guaratuba, só não fiz júri ainda aqui em Maringá. O senhor Eide Algoz, ai que saudade, a sua despedida foi em dezembro de 2012. A gente não poderia deixar de entrevistá-los numa mesa, nessa mesa onde todos saboreiam a tradição da comida árabe que o senhor Eide trouxe para Maringá e que o Eide Júnior e mais o Edmar continuam no restaurante Monte Líbano. Aliás, vocês também por fora do restaurante. Não, tanto. Você vai lá ler o jornal, põe o óculos, fica batendo papo no balcão. Mas você não bebe, você não fuma. Não estou acostumado. Mas você atende os amigos naquele local. Quantas vezes eu te vi lá? Você vai jantar lá? Não, lá eu sou hóspede. É visita? Cliente. É a visita. Dona Maria de Lourdes, que foi a primeira odontóloga de Maringá, chegaram aqui, que era? E eu cheguei em 1952, em janeiro. E o senhor Eide? O doutor em filosofia humana? 1955. 55.
que ano você chegou de julho? Cheguei de 59. Aí como foi rápido eles casaram. Foi rápido. Você já chegou a escrever. A Nilma, esposa do Eli Júnior, de que família você seria de italiano, né? Pouquinho? Português. Ai, a mistura é ótima. Português e italiano. Quero apresentar a Rarissa, que é filha do Edmar. Eu cheguei em Maringá em 1955. E teu irmão, aquele Meu mineiro? irmão veio em 1959. Você que chamou, né? Eu que chamei. Era para trabalhar como armarinhos, mas a circunstância não deu. Ele fez uma fábrica de mala Eu e você vendia meia. estava no começo, sim. O começo do trabalho meu foi vender armarinhos. Não só meias, mas começou com meias. E aí empilhou. Tinha mais de 1.500 itens. O restaurante, quando eu desativei o armarinhos, parei Há 40? 2 anos. Não. De 60 a 62 eu parei. Você foi de férias pro Líbano? Não, fiquei sem atividade para ver o que eu ia fazer. Aí, como já tinha um gosto pela cozinha, fui E voltou ao restaurante. montei o restaurante. Que ano vocês casaram? Eu estou fazendo comparação de idade. 1957. Há 50 anos, a Dona Maria de Lourdes tem uma mensagem para os pais. Papai está tão velhinho, tem a mão branca e comprida, parecendo sua vida, longa vida que cês vai. Eu me lembro quando moço, numa atlética esbelteza, tinha força por 3. Você se lembra, papai? Menina ouvia dizer que você era um gigante e eu ficava radiante e também me agigantava, porque toda madrugada eu cantinho do agasalho, ao sair para o trabalho, o gigante me beijava. Sua mão de ferro parecia leve, leve, naquela carícia breve que da memória não sai. Depois, um beijo, mamãe, e o meu gigante partia, e a casa toda tremia com os passos de papai. Mas agora o seu retrato, muito moço, muito antigo, se parece mais comigo do que mesmo com você. Você já lembra vovô, e à medida que envelhece, também você se parece com mamãe, não sei porquê. Você se lembra, papai, quando mamãe de repente caiu na cama doente? Era o papai que cozinhava, tão grande, desajeitado a varrer. Quando eu ouvia de avental, papai, eu ria e mamãe chorava. Eu queria deixar o ginásio para ganhar ordenado, ajudar meu pai cansado, mas tal não aconteceu. Papai disse estas palavras: sou operário obscuro, mas você terá futuro. Será melhor do que eu. Eu melhor do que este velhinho, a quem devo o pão e o estudo, que é pobre porque deu tudo, a família, a pátria, a fé. Meu pai, com todo o diploma, com toda a universidade, quiser eu ser a metade de tudo que você é. Eu quero que você saiba que entre amigos conversando, meu assunto vai girando e no seu nome recai. Da sua coragem, bondade, eu conto uma história. Todos veem que a minha glória é ser filho do meu pai. Um dia fui tomar banho no rio, o rio estava cheio. Quando a correnteza veio, vi a morte aparecer. Você saltou dentro d'água, nadando mais do que peixe. Salvou-me e disse: não deixe mamãe saber. Assim foi meu pai, o forte que respeitava a fraqueza. Nunca humilhou a pobreza e nunca a riqueza o humilhou. Estava bem com os homens e com Deus estava bem. Nunca fez mal a ninguém e o que sofreu perdoou. Perdoa-me então se lhe falo, daquele que não se esquece
E a minha voz estremece e uma lágrima que cai. Hoje sou eu o gigante e você é o pequenino. Hoje sou eu que me inclino. Papai, a bênção, papai. Para vocês, com todo o amor de pai, o que é ter uma família e filhos lindos? E quem não lembra do Dr. Valdir Coutinho? Grande médico, quanta criança ele atendeu. Ele nos deixou no final do ano passado. Vê só. Eu vim para Maringá trazido por Deus, pelo destino. Porque eu nascido e criado em Salvador, nem sabia da existência de Maringá. Aqui adotei como minha terra de começo. Eu estou aqui há 44, vou fazer 45 anos. Você casou com uma maringaense, não? Não, ela é de Irati. Paranaense, porém de Irati. E então, deu certo o casamento, hein? Deu certo pelos filhos que eu tenho. Grande pai, maravilha. Então, com relação a dizer Dia dos Pais, em que o filho seguiu norma, eu me orgulho muito disso. Você seguiu até a mesma especialidade do seu pai? Sim. Aí como é que fica Valdirzinho na clínica? Eu acho que é um privilégio, é uma bênção realmente de Deus a gente ter um conselheiro, não só na parte de profissão, mas como de experiência de vida. A medicina, além de ciência, é arte. E como arte, para o indivíduo ser médico, eu sempre digo, tem que ter vocação. Como pianista tem que ser a vocação para o piano, o pintor, né? A medicina é uma arte. Eu nunca, em situação alguma, procurei induzir meu filho a ser médico e muito menos seguir a minha especialidade. Porque isso é uma questão de vocação, que não adianta, porque ter um diploma de médico é uma coisa, e ser médico é outra, bem diferente. Eu não vou comprar diploma nem induzir. Ele fez um dos primeiros colocados, eu fiquei feliz. Depois ele quis fazer a especialidade. Fez muito bem. Naquela época, hoje é outro lugar, mas naquela época existia 2 grandes centros de otorrinolaringologia no Brasil. Um era em Porto Alegre e o outro era na Santa Casa de São Paulo, que até hoje ainda é o maior centro da América do Sul. Se você escolha. A vocação, a gente sempre sente alguma influência, obviamente. A gente acompanha, de vez em quando ia lá na clínica, lá no hospital, né? Via todo aquele ambiente. E a gente, naturalmente, sentia que a vocação realmente era ser médico. Eu quero agradecer a Isabelzinha e o Edgar, um amor, vocês são ótimos, obrigado, simpáticos. E o doutor Valdir Coutinho, não era só Coutinho, baiano, que veio aqui, trouxe, jogou âncora e fez os filhos lindos, que tal pai, tal filho seguiram a mesma carreira. O tema era tal pai, tal filho. E o grande odontólogo, Dr. Vanderlei de Almeida César, veio com o filho Vander, com Altairdes, a esposa do Vander, e todo mundo se reuniu e nós nos confraternizamos. E a artista do quadro foi Altairdes, a coadjuvante da família, que coadjuvante não. Sem ela você não teria esse filho maravilhoso que seguiu a tua profissão. E a profissão da mãe. Obrigada, Tairdes. Imagina, maior carinho. Foi uma homenagem linda. Você bateu tudo. Eu queria homenagear teu marido e no fim você, a família é a grande toda, homenageada. É a grande homenageada. E ela bem o merece, né? Muito obrigada. Nós aqui agradecemos. A lembrança, eu te agradeci, né, quando você ligou, né? Fiquei muito Mas não foi gratificada. só. Eu acho que comentei no programa de sábado que todos que eu falava assim, eu vou convidar pais e filhos para virem. Aquele que seguiu a profissão do pai, tal filho, filhinho de peixe é.
Todo mundo fala no Vanderlei. Todo mundo fala. Você é uma pessoa querida, uma pessoa respeitada dentro de Maringá, e você também, Thaís, porque é uma família bonita, de uma profissão que não morre, né? Quer dizer, é uma profissão que dia a dia vocês estão inovando e ainda tendo um filho tão, além de bonito, também dentista. Obrigado. Qual é a tua área de, assim, as meninas vão infantil? Odontopediatria, não. Não. Odonto juventude, adolescente. Também. Porque se eu tivesse mais ou menos a tua faixa etária, Sim. eu iria que ter um dentista assim. Nem você. E eu também queria ter, assim, uma apresentadora como você, como minha paciente. Você queria? Ah, mas não, eu queria ter menos idade. Mas eu ia lá pra te conquistar. Não, mas contando que você leve aquelas fotos maravilhosas tuas, aquelas, né? que... Aquelas lá. Eu vou te dar aquele hectacrone assim bonitinho, você fica olhando contra as Vou mandar copiar. Não, eu era. Agora eu sou assim. Você será um grande homem. Ainda tem que constituir família, tem muito chão, né? A Giovana foi embora, ela só almoçou, jantou com a gente. Ela foi embora porque ninguém aguentou o horário e cansou. Doutor Vanderlei, não gostei desse microfone que ficou assim, sabia? Tinha que ficar aqui por baixo. Quem foi que deu isso? Não, Doutor Vanderlei de Almeida César. Você se formou em que cidade? Em Londrina. Aqui em Londrina. Vitino. Comecei por Curitiba e vim prestar o vestibular em Londrina. E passei ali durante 4 anos, né? Me formei com muita tranquilidade em Londrina, uma boa cidade. Por exemplo, Maringá, onde nós já somos praticamente aqui, há muitos anos estamos aqui, minha família. Né? A minha família, Tairdes e os filhos, ou minha família pai? Meus pais. É, porque teu irmão também tinha negócios aqui, aí ele foi para Curitiba, né? A maioria... Não, tem negócio, mas ele morava aqui antes, né? Todos os irmãos residiram aqui e depois passaram a residir em Curitiba. Vocês são em quantos? Nós somos em 9 irmãos. 6 homens e 3 mulheres. Meu Deus, quantos filhos vocês têm? Por isso quando eu falei, né, que meu pai, daquela sentido paternalista dele, senão ele era o comandante. Né? Se ele não ditasse as ordens, ninguém seguiu o rastro dele. Mas o teu pai influenciou assim na tua carreira, não? Absolutamente. Não, nós, o único da área de biológica, área de saúde, sou eu. O resto são todos advogados. Né? Uns partiram para a política, outro partido, quer dizer, tem como profissão advogado, mas a Maria Amélia, que é a área também na área de engenharia química, né? Mas todos são advogados. Então nós fizemos uma área de biologia, que é a odontologia, pela tendência natural. Sempre gostei, desde a época quando eu fiz o 2º grau, né? Naquela época era o curso científico, e fomos fazendo esse trabalho, tudo, e com muita satisfação. É uma grande paixão que eu tenho. A primeira paixão é minha esposa, a segunda é odontologia. É muito bom. Agora, quando nós fizemos a gravação, que ele contou que foi te dar as boas-vindas, porque ele era presidente da AMO. Era diretor social. Imagina, você fazia... Depois fui ser presidente. Depois, Associação da AMO, para quem não sabe, Associação Maringaense de Odontologia. Então, ele foi te dar as boas-vindas, que você tinha acabado de chegar como nova colega. Né? Aí, as boas-vindas ficou até hoje. Foi aquele tchan, né? Em especial, o Dr. Gilson Esper, que era veterinário, hoje é computurista, mas eu tenho um carinho especial por ele, porque ele é quem atende o meu cachorro da época e o atual. Eu nunca exigi que meus filhos seguissem, trilhassem o mesmo caminho que eu. O Robson faz o quê? O Robson é engenharia, ele se formou em engenheiro eletrônico. E foi uma vocação desde pequeno. Ele sempre disse que queria ser consertador de robô. E nunca mais falou nisso. Quando ele era pequeno falou nisso e fez a engenharia. Foi um negócio automático, normal.
E o Grayson mesmo queria fazer engenharia civil no início, chegou a fazer um vestibular. Depois, um belo dia, ele chegou para mim, depois de um vestibular em que ele não passou, ele chegou para mim e falou: pai, eu acho que não é mesmo o que eu quero, eu acho que é veterinário. Eu comecei a esbarrar num muro que não ia para frente, não conseguia galgar essa parede intransponível de terapêutica. E aí eu fui estudar alguma coisa a mais em matéria de tratamento, de como medicar os animais, principalmente naquela área, naquelas doenças em que se tinha que usar corticoide e não havia outro tratamento. Então eu fui fazer homeopatia. Teu pai já foi mordido no pé. Sim. Pelo meu cachorro, né? Foi, mas pegou feio. Não, pegou, acabou o tênis. O Dr. Gilson Esper, da Clínica Dactari, especializado em pequenos animais, pequeno, mas também atende Doberman. Ai, como é que é aquele feio que você tem? Mastim napolitano. Ele tem... Um ótimo cão para guarda. Mas eu tenho medo dele. Não, eu tenho medo. Ele é um amor quando fecha a boca. Quando abre... aliás, quando abre a boca, mas quando fecha... E o Grayson, o grande Grayson, que seguiu os passos do pai, nós estamos assim, em capítulos, mostrando áreas diferentes, mas filhos que seguiram os exemplos do pai. Tal pai, tal filho. Dr. Gilson e Grayson, veterinário, dentro de Maringá, dentro da nossa casa e com as nossas homenagens. Obrigada. Hoje eu tenho o Hamilton, que é apelidado de Pitbull, editor deste programa, que é difícil. Durante 3 horas e meia era o programa na nossa casa. E aqui ele tem que reduzir para meia hora. E nós estamos na Band. Vale a pena a gente recordar, reviver. Até eu estou com a mesma blusa daquela época. Ou eu sou econômica, eu sou conservadora, ou então aquele ditado que diz: quem guarda tem. Obrigada pela audiência, obrigada pelo retorno dessa audiência, que eu tenho recebido até elogios, e esses memoráveis momentos. Obrigada.